doentes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Todos os irmãos que ajudaram aí, recebam aí as medalhas aí, como um título de vitória. Parabéns, né? E vamos continuar na fé, amém? Firme na presença de Deus, amém, pessoal? Vamos aplaudir mais uma vez Jesus, pela vida deles. Deixa eu ver aí, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Gente, lembrando que esses torneios, eles não são para trazer, né, competitividade, brigas, porque nós somos o povo de Deus. Eu sei que sempre há no meio, porque assim, o inimigo sempre ele filtra no meio do povo de Deus para semear contenda, discórdia. Mas o verdadeiro propósito é aquilo que está no coração de Deus, do pastor e dos líderes. Então, aquilo que é semeado por fora, isso sempre prevalece, né? Que a palavra de Deus diz que aquilo que é usado de engano na obra de Deus não permanece. O nosso propósito aqui é trazer a salvação. Amém, pessoal? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus.
capítulo 3. Infelizmente, né, a outra tribo não pode apresentar, mas foi também muito lindo ontem. Foi até algo que superou as expectativas pelo vídeo que nós assistimos, porque a tribo que ficou entre a final ontem, né, havia sido selecionada, inclusive porque uma outra não participou. Aí, como não teve quem competir, ela foi escolhida. E aí, quando chegou ontem, ela sobressaiu, fez um trabalho bonito, mas na última hora, infelizmente, não deu para eles apresentar. Mateus capítulo 3. Vamos lá hoje na mensagem de João Batista, esse grande pregador da palavra de Deus, João Batista. Glória a Deus. E eu deixo o convite a você jovem aí, moça, rapaz, venha sábado participar do Impacto Jovem. Todo sábado, são mais de 200 jovens aqui na igreja, orando, buscando, louvando a Deus, né? Trabalhando. Você começa no Impacto Jovem, mas depois entra no Ministério de Teatro, Evangelismo, dança, né, amigo? Por aí vai, né? Tem que desenvolver o chamado, né? Não fica só aí sentado, não. O jovem vem no sábado para o grupo de jovem, que é o Impacto Jovem, e já começa a trabalhar para Deus, trabalhar para Jesus. Gente, é visível, sabe? Tem jovens que saem da dependência das drogas, jovens que saem do homossexualismo, da prostituição, de tantas e tantas coisas. Deus tem feito algo sobrenatural. Isso é muito tremendo, é maravilhoso. Mateus capítulo 3. Quem já achou, dê um glória a Deus. Glórias, aleluia. Versículo 1, irmãos, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista fazendo o quê? Pregando, na onde? No deserto da Judéia, e dizia, olha a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Segura bem aqui o Mateus, irmãos. Vamos lá em Isaías. Isaías está lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, em Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías, capítulo 40. Nós precisamos aprender hoje, amados, a preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos preparar o caminho para o Senhor passar. O Senhor só vai passar se você preparar o caminho para Ele. Se você não preparar o caminho, vai ser difícil para o Senhor passar na tua vida. Você tem que começar a preparar o teu coração. Preparar o caminho é preparar o coração para Deus. A Bíblia fala que o profeta Isaías, muitos anos, muito mesmo, irmãos, muito tempo antes de João Batista nascer, né? O profeta Isaías, ele teve a revelação de Deus, está aqui no capítulo 40. Quem achou, diga amém? Amém. Olha o que diz aí: consolai, consolai o quê? O meu povo. Deus fala duas vezes, né? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está sendo, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Pare só um pouquinho, pastor, ensinar aqui. Irmãos, naquele tempo, o povo de Deus, eles estavam meio que dispersos de Deus, sofrendo debaixo de maldição, desobediência, pecados, iniquidades, fazendo tudo que era desagradável a Deus. E o Senhor, Ele trouxe Isaías, profeta, para trazer a revelação da vinda de Jesus, que Jesus viria para trazer a esperança sobre o povo. Porque o povo estava debaixo de cativeiro, estavam sendo escravos, passaram pela Babilônia, foram escravos lá. Então eles estavam meio que desapontados. Então Deus trouxe essa palavra dizendo: consolai, consolai o meu povo, duas vezes. Bradai ao coração do meu povo, traga esperança para o meu povo. Diga para o meu povo que eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa na vida deles. Essa palavra também, ela vem de contra você.
De repente você se encontra hoje em alguma área da sua vida cativa. Alguma área da sua vida você se encontra cativo, aprisionado, meio que desapontado, meio que ferido, meio que rejeitado, meio que sem força, sem alegria, esgotado. E quando a gente se esgota, irmãos, eu estava até ministrando isso na sexta-feira, isso é perigoso, porque uma das coisas que o diabo ele age primeiramente na vida do cristão é arrancar o ânimo dele, é tirar o ânimo, é tirar a força. E quantas pessoas, irmãos, estão buscando a Deus assim, sabe, cansado, estão buscando a Deus sobrecarregado, parece que estão com um tijolo, carregando nas costas um fardo. Eu estou indo para a igreja, eu vou orar, chegou o horário da minha oração, chegou o dia de ir para o culto, aquela coisa cansada, né? Aquela coisa assim, meio que sem ânimo, sem coragem, e é tudo que o inimigo quer, porque para ele basta, meu irmão, um sopro e aquele cristão vai cair, aquela casa vai desmoronar. E a preocupação de Deus exclusivamente é essa. Porque no mundo espiritual, meu irmão, você, nós somos líderes do nosso povo. Você é um líder na sua casa, você é um líder na sua família, você é um líder, irmão, lá no meio dos seus filhos, dos seus primos, dos seus familiares. Você é uma sustentabilidade espiritual. Você ora, você jejua, você vem para a igreja, você intercede, você guerreia no mundo espiritual. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar sua força, para roubar seu ânimo, para roubar sua coragem, para você ficar amarrado, acorrentado, ficar lá no chão. Por isso o Senhor enviou essa palavra naquele tempo a Jerusalém, ao povo de Israel, e a palavra de Deus ela é viva, e Deus está trazendo essa palavra hoje, agora, para mim e para você. Irmãos, 2 vezes, leia mais uma vez, não vamos ler o versículo todo não, mas leia aí de novo, olha, no versículo 1: consolai o quê? O meu povo. O que é consolar, pastor? O que é consolar? É trazer uma palavra de esperança. Consolar é trazer uma palavra de motivação, é trazer uma palavra, querido, que há possibilidade, é trazer uma palavra de esperança. E eu digo para você, irmão e irmã, qual é a esperança para mim e para você? É Jesus. Não tem um ditado no mundo que fala assim: a esperança é a última? Nós podemos dizer até melhor: a nossa esperança, irmão, não morre, morreu, ressuscitou, está vivo para nos dar a vitória. Por isso o Senhor está dizendo, irmão, consolar. Fala para quem está do seu lado assim: consolar. Fala assim para o seu irmão: se você se deparar na sua caminhada com alguém que está desanimado, pensando em desistir, você tem a responsabilidade de consolar aquela pessoa no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Irmão, você tem a responsabilidade. Pega isso, irmão. Nós temos que assumir a responsabilidade. Eu não posso me conformar, eu não me conformo. Eu não me conformo quando alguém me liga e fala: pastor, eu já tentei de tudo, não existe mais nada o que fazer, eu estou, pastor, desistindo. Pastor, eu estou entregando o sono, não dá mais, chega, olha, pastor, muito obrigado, não dá. Eu não me conformo, irmão. Eu não me conformo. Você também não pode se conformar. E às vezes tem alguém assim do teu lado, sabe? Alguém assim dentro da tua casa, alguém assim lá no teu ambiente de trabalho. E você é um servo de Deus, você é um servo, uma serva escolhida do Senhor, e Deus está trazendo essa palavra. E Deus fala ainda mais: bradai em coração, irmão, sabe? Chega lá, sabe? Se você pudesse, você chega lá, vem aqui, irmão Davi, vem aqui, sabe? Você chega lá, ô Marco, vem aqui, guerreiro, vem aqui, ô valente, que é isso? Ô meu irmão, você é um escolhido de Deus, por que você está assim? Para com isso, meu irmão, levanta a cabeça, olha, Deus ama você. Pegar mesmo, irmão, vamos levantar, Jesus te ama.
Sua vida não vai ficar desse jeito não. Deus não fez você para ficar aí não. Olha, eu vou orar por você. Eu vou me responsabilizar em oração pela sua alma. Vou fazer uma corrente de oração, vou para a igreja. Eu vou falar com o meu pastor. E a sua história não vai ficar assim não. Conta comigo. Amém, Jesus? Vai lá, meu irmão. Você está entendendo? Bradar o coração, meu irmão. Levar uma palavra, já que aquele coração que está lá embaixo venha se levantar na presença de Deus. Amém, Jesus? Vocês estão entendendo? E o povo de Deus estava assim naquele tempo. Aí vem o versículo 2. Vamos lá. Versículo 3, aliás. Olha a profecia. Voz do que clama no deserto. Faça o quê? Preparai o caminho do Senhor. Deixa eu te falar. Querido, quantas vozes, não precisa responder não, mas só me sei. Quantas vozes tem clamado no deserto? Você já passou no deserto? Falando sério mesmo, agora você pode até responder. Quem é que já passou por deserto, irmão? Irmão, não é difícil. É ou não é, gente? Passar por deserto é fácil? Sabe quando você passa por uma situação que você olha do lado, olha do outro, não tem saída. Você não tem com quem contar, você só vê um vazio. Você quer só chorar, você quer ficar sozinho, você quer se isolar, você tranca no quarto, você só chora, você não quer comer, você não quer fazer nada no deserto. Você não enxerga mais nada a não ser aquele problema, irmãos. Só que o Senhor fala, voz do que clama no deserto, irmãos. O deserto não é para te parar, diga glória a Deus. No deserto nós temos que clamar, porque Deus está falando, voz que clama no deserto. Você está passando no deserto, clama a Deus. Você está passando no vale, clama a Deus, porque o inimigo não quer que você abra a boca. O inimigo não quer que você abra a boca, o inimigo não quer que você vá para a igreja, o inimigo não quer que você faça nada certo. Porque Satanás, ele é o invertedor das coisas, ele inverte. Se Deus é paz, ele é guerra. Se Deus é amor, ele é ódio. Se Deus é alegria, ele é tristeza. Se Deus é saúde, ele é doença. Ele inverte as coisas. Se Deus é harmonia, Satanás traz discórdia, divisão, intriga, confusão. Se Deus, irmão, é fidelidade, Satanás é traição. Nós não podemos, Senhor, por isso que nós temos que buscar. Pastor, mas eu estou no deserto. Sabe, eu estou no deserto na vida conjugal, no casamento, pastor. Olha, não é fácil não, pastor, ser fiel, honrar. Pastor, é luta, às vezes dá vontade de fazer besteira, fazer coisa errada, sair do caminho. Irmão, clama a Deus, meu irmão. Vai orar. Você está passando pelo deserto, mas Deus diz na palavra, voz do que clama no deserto. Faça o quê? Faça o quê? O que nós temos que fazer, amados? Preparar o caminho do e endireitar as nossas ao nosso. Se nós, amado do Senhor, pastor, como é que no deserto, pastor, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou para a igreja, mas é o que tem que fazer. Porque você está na bonança, na paz, na prosperidade, na felicidade, é muito fácil. É muito fácil honrar a Deus com dinheiro no bolso, com a carteira cheia de dinheiro, com a conta bancária lá em cima, com a família toda feliz, casamento maravilhoso. Glória a Deus, eu quero que você chegue lá. Mas Deus quer que você honre a Deus em tudo, na alegria e na tristeza, no deserto e na vitória, meu irmão. Nós temos que honrar a Deus. E no momento que nós estamos no deserto, é o momento que nós mais temos que honrar a Deus, porque Ele fala, no deserto clama, voz que clama, prepara o caminho do Senhor. O deserto é momento de avaliação. Deserto é momento de você refletir aonde você errou, o que é que você precisa fazer para mudar. Pensa nisso. O deserto é momento de reflexão. Eu estava assistindo uma reportagem meio que engraçada que aconteceu aí, mas saiu até no jornal, no sinal que não assisti. Uma senhora, a senhora até de bem, de situação mesmo,
sabe? De família próspera. E ela fez o seguinte: ela foi numa loja e roubou um negócio só para ser presa. Não que ela precisasse do objeto, mas ela roubou porque ela queria ir para a cadeia, para ela ter sossego, para ela ler os livros dela. Que coisa! Alguém assistiu isso aí? Alguém viu isso aí? Que coisa! Já pensou? A pessoa ela disse: não, porque aqui dentro da cadeia eu já consegui ler 5 livros. E em casa não tinha tempo para ler, era um trabalho, era outro, então eu quis vir para cá. E o marido dela, cheio de condição, contratou advogado, o advogado foi lá e disse: eu não quero advogado, me deixa aqui. Eu quero ficar aqui, eu quero terminar de ler todos os meus livros, ouvir todos os meus CDs. Faz tantos anos que eu não sei o que é ouvir uma música. E ela falando assim. Como tem gente, irmãos, como tem gente procurando solucionar problemas em caminhos errados. Deus fala que o deserto não é reflexão, é avaliação, é você olhar: poxa, eu errei mesmo. Falei com a minha esposa, falei com meu marido, falei com meus filhos, falei com meu pastor, falei com a igreja, falei com Deus. E o que é que eu tenho que fazer agora, Jesus? Aí ele fala: preparar o caminho do Senhor, preparar o coração, endireitar a vereda, consertar, colocar a casa em ordem. Amém? Depois que fez tudo isso, irmão, vem a vitória. Versículo 4. Olha o que diz aí: todo vale será aterrado. Você sabe o que é vale, irmãos? Sabe o que é vale? Vale é um lugar mais baixo. Sabe quando você está no vale, quando você se sente lá embaixo, para baixo? Nada te levanta, nada te dá alegria, nada te dá prazer. Você está no vale, você está lá embaixo. Então Deus fala que o vale será aterrado, vai levantar, né? E nivelado. Quer dizer, você vai ficar no mesmo, né? No mesmo nível dos demais. Você está se sentindo inferior aí. Se algo está te fazendo você se sentir inferior, Deus vai levantar você e colocar você no nível de vitória, em nome de Jesus. Mas aí diz: todos os montes outeiros, o que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E eu gosto desse versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Diga glória a Deus. Querido, quando você prepara o caminho, endireita o que está torto, está errado, porque nós temos que consertar. A mesma coisa que eu falei hoje, domingo de manhã, para os irmãos, de manhã, eu vou falar para vocês. Irmãos, nós nascemos debaixo de uma cobertura pecaminosa. Nós nascemos debaixo da cobertura adâmica de Adão. Então, quando nós nascemos, quando nós viemos a esse mundo, nós nascemos já com pecado dentro de nós. Nós nascemos, querido, já com a direção para as coisas erradas. A gente começa a fazer tudo que é o contrário, tudo que é errado, tudo que provoca. Lembra quando você era criança, que você provocava seu pai e sua mãe? Seu pai mandava uma coisa, você fazia outra. Você sabia que era errado, mas você fazia de provocação, porque Satanás, ele é o espírito da desobediência. É o espírito da desobediência, da desordem. É o espírito da desordem, da desobediência. E Deus não, irmão. Deus é obediência. E obediência gera obediência. E nós precisamos, amado, obedecer. Nós não podemos permanecer no erro toda a vida. Nós temos que buscar obedecer a Deus. Aonde é que nós vamos parar, meu irmão? Na desonestidade, na mentira, na prostituição, na traição. Aonde é que nós vamos parar, irmãos? No inferno. Aonde é que nós vamos parar? Não vai parar na bênção, não. Nós temos que ter uma guerra travada todo dia. Senhor, eu quero vencer. Senhor, me ajuda a vencer. Senhor, eu caí, mas eu quero me levantar. Senhor, eu pequei, mas eu quero, Senhor, ser curado. Eu quero ser liberto. Nós temos que lutar. Diga glória a Deus. Isso é preparar o caminho do Senhor passar.
Isso é preparar o caminho do Senhor passar. Satanás, ele opera na desobediência. Vamos lá em Efésios, bem rapidinho. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Como eu te falei, amados, como eu estava falando, que é para a gente entender, você vê que Satanás, ele conseguiu fazer com que o primeiro homem, a primeira mulher, os patriarcas da humanidade, porque quem é cristão crê, né, na criação e não na evolução, que existem essas duas teorias, né? A ciência prega a evolução, que nós viemos lá do Big Bang, né, da explosão. E nós cristãos cremos que nós viemos da criação de Deus. Eita glória! Você crê assim, irmão? Amém. Quem crê assim? Glória a Deus. Amém. Não tenha dúvida disso. Você acha que você nasceu numa matéria inanimada, não era nada, que houve uma explosão do Big Bang, passou a existir corpos, matéria, vida, e hoje é você? Está errado. Não discriminando a ciência aí, pelo amor de Deus, os amados que nos assistem aí pela internet, mas a nossa crença é essa. Nós temos um Deus que criou os céus e a terra e fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso. E Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou para a perfeição, mas Satanás foi lá, colocou a desobediência. E a desobediência traz, irmão, a desordem, a bagunça, a confusão. E até hoje o inimigo quer isso, né? Olha o que diz aí Efésios 2. Quem achou, diga amém? Amém. Versículo 1 fala assim: Ele vos deu vida. Acharam aí, irmãos? Estão lendo? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha aqui, presta atenção. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, o que ele faz? Atua nos filhos da desobediência. O inimigo, ele atua na desobediência. Satanás, ele faz o filho: olha, você não vai respeitar seu pai, você está me ouvindo? Seu pai não sabe de nada, seu pai não manda em você, ele só trouxe você no mundo, ele não entende nada, o tempo dele é o tempo do passado, você é outra geração, cai na real, você que manda em si mesmo, você governa a si mesmo, você tem que fazer o que você quer. Quer dizer, Satanás é o espírito da desobediência. O inimigo vai lá na mulher: olha, você é muito bonita para esse homem, inimigo. Você é uma mulher demais para ele, você não tem que deixar ele dominar você, ele quer mandar em você, ele quer ser dono de você, você é propriedade, você está sendo propriedade, você está sendo objeto, sai fora, vai para outro canto, vai para outro rumo, vai caçar outras pessoas. Satanás é o espírito da desobediência. Cuidado. Da mesma forma, ele vai no homem: você está sendo governado, sua mulher está mandando em você, você é que tem que mandar. Olha os seus amigos, olha lá, cada um tem 2, 3 mulheres, e ninguém está nem aí, você está sendo isso e aquilo. Olha o inimigo semeando a desobediência. Cuidado, irmãos. O inimigo vem jovem aí: você é estúpido, é ignorante. Hoje fumar é normal, usar uma droga aí final de semana, beber umas, é normal, só você que não bebe, porque você é careta. Irmãos, cuidado, é o espírito da desobediência. Cuidado com a desobediência. Cuidado com a desobediência. Ele está falando bem aqui na palavra: o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu não quero ser um filho desobediente. Eu não quero rebeldia na minha vida, Senhor. A palavra de Deus fala, irmão, que rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Rebeldia. Por quê, amado? Sabe por que rebeldia é séria? Porque quando Deus enxerga a rebeldia dos filhos, Deus lembra da atitude de Lucifer. O que ele fez quando ele era anjo lá no céu? Causou uma rebelião. Fez com que os anjos se revoltassem contra Deus. E hoje ele quer fazer isso na terra, colocando filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido, e por aí vai.
Às vezes ovelha contra pastor, pastor contra ovelha. Tem igreja que briga. Tem igreja que as ovelhas querem mandar para o pastor briga com as ovelhas, aquela confusão. Tem, sabia? Por quê, irmãos? O espírito da desobediência está tentando. E nós temos que ser filhos obedientes. Obediência gera bênção de Deus. E o que é obediência? É obedecer a palavra, é entender a palavra, prestar atenção na palavra. Vocês estão prestando atenção na palavra, irmãos? Gente, vamos entender a palavra de Deus e vamos preparar o nosso coração para Deus. Vamos preparar o caminho. Agora vamos voltar lá para a gente finalizar. Mateus capítulo 3. Então você vê que João Batista, ele veio na frente. Ele veio antes de Jesus. Ele veio preparar o caminho para Jesus passar. Aleluia. Ele veio abrindo as portas. Ele veio abrindo, irmãos, o caminho para o Senhor. E hoje quem é que está abrindo o caminho? Eu, você. Hoje você está abrindo o caminho. E aonde você vai abrindo, o Senhor vai passando. E aonde o Senhor vai passando, Ele vai curando, libertando, restaurando, transformando. E aquela vida não é mais a mesma. Aquela vida não é mais a mesma. Em nome de Jesus. Essa semana que passou, quarta-feira, eu fui no aniversário de um irmão aqui da igreja. Foi muito bonito o testemunho dele. Foi muito lindo. Ele chegou na igreja, começou a vir para a igreja. Estava no mundo ainda, né? Passando luta, casamento, famílias, desestruturada. E foi vindo e ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. E ele tomou a decisão. Para ele não era fácil, não. Novo, arrodeado de amigos, farra. E aí Jesus chamou ele para a presença. Quero você na minha presença. E aí ele veio. Foi tão bonito o testemunho, o casamento dele foi restaurado, a esposa dele voltou, veio com ele para a igreja, os dois aceitaram Jesus. Aí quarta-feira após o culto, eu nem sabia que era aniversário. Ele falou, não, pastor, vai lá fazer uma oração. Eu fui. Quando eu cheguei lá, estava ele, os amigos do mundo, mas ele chamou, fez questão de chamar e fez diferente. Sabe o que ele fez? Esperou o pastor chegar lá. Eu terminei o culto aqui, atendi as pessoas, saí daqui tardão, irmão. Cheguei lá na casa, lá todo mundo esperando. Ninguém comeu, esperando o pastor, os amigos tudo lá esperando. E aí eu cheguei, pastor, nem dá uma palavra. Aí depois, pastor, vou colocar aqui a canção da minha conversão. Foi lá para todos os amigos dele. Foi lá e colocou lá. Canção da liberdade. Canção da conversão dele. Falou, olha gente, a minha vida não é mais a mesma. Porque eu não fui antes para Jesus. Todo mundo ouviu o testemunho dele, todo mundo ficou feliz, todo mundo saiu dali feliz, abençoado. Queridos, Jesus quer preparar, quer que você prepare o caminho para ele passar. Quer que você prepare o coração para ele operar. E depois que ele operar, meu irmão, sua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma, você pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Olha o cumprimento da palavra para a gente terminar. Versículo 2, Mateus 3, versículo 2. Irmãos, esse é o principal, é o arrependimento. Arrependimento, querido. O que ele fala? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos. Aí lá no versículo 5, fala assim: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Sabe o que eu acho interessante dessa palavra antes da gente orar? Que ele estava pregando no deserto, não era no centro da cidade, não era no shopping, não era num lugar bonito, não era lá no deserto. E o povo saiu de Jerusalém, da Judéia, de todo lugar, para ir lá no deserto ter um encontro com Deus. Irmãos, e lá sabe o que eles faziam? Confessar os seus pecados. Amado, duas coisas nós precisamos guardar:
arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Quando você está arrependido, você confessa. A pessoa, quando ela está arrependida, ela não consegue ficar com aquilo, ela fala. E nós precisamos nos arrepender e falar para Jesus. Você, por exemplo, você pega um filho fazendo alguma coisa errada, você chama ele a atenção, se ele só chorar, ele não se arrependeu. Saiu dando só choro. No outro dia ele vai de novo. Se ele arrependeu de verdade, ele chega com você e ele fala: pai, eu errei, eu fiz, eu sei que é errado, e eu estou aqui, eu quero consertar. O arrependimento, ele traz confissão. Irmãos, temos que nos confessar para Jesus. Se está no ato do pecado, confessa para Jesus. Está no ato do erro, confessa para Jesus. Pastor, eu quero ser curado disso. Confessa para Deus. A Bíblia chega a falar lá em Mateus, irmão, isso é muito sério. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua e orará o teu pai que está em oculto e ele te recompensará. Porque a coisa é que você tem que falar para Deus. Chega lá, meu amado, dobra o seu joelho lá na cabeceira da cama e fala mesmo: Senhor, eu fiz, eu pequei, eu errei, eu quero quebrar esse vínculo, essa aliança maligna, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu estou aqui, Senhor, arrependido, me perdoa. Deus vai lá, irmão, porque a palavra dele fala que se confessar os seus pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para e puri. Agora há uma diferença, irmão, confessar para Deus, viu? Tem gente que faz o contrário. Olha o que a pessoa faz. Muitas vezes ela se fecha para Deus e abre para o mundo. É o contrário. Se fecha para o mundo e abre para Deus. A gente fala assim: não, mas eu tenho um amigo segredo. Para ele eu conto tudo, pastor, porque ele sabe da minha vida, eu confesso tudo para ele. Cuidado. Que amigo segredo, ele só é segredo até o momento que é conveniente para ele. O dia que acaba a conveniência, ele perde a sua vida toda. Agora Jesus, olha que lindo isso que eu vou te falar, irmão, é de Deus aqui, não sei para quem, mas é de Deus. A Bíblia fala o seguinte: se você confessar ao Senhor, Deus pega o seu pecado e joga no mar, e dele não se lembra, nem Satanás poderá lembrar, porque Deus jogou no mar. Se ele quiser, ele vai lá procurar, e ele não vai achar, porque só Deus sabe onde está. É maravilhoso quando você confessa para Deus e se arrepende e deixa Deus te libertar. Vida nova, nova história, meu irmão, é escrita pelo Senhor na sua vida. Oh, meu querido, esse é o tempo de Deus. Irmão, Deus está fazendo algo tão bonito aqui nesse ministério, na nossa vida, na nossa casa. Vamos abrir nosso coração para Jesus. Vamos abrir nossa casa, nosso casamento, nossa família. Senhor, faz a obra na minha vida. Senhor, eu quero entrar o ano novo, vida nova. Eu quero, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, preparar o caminho, endireitar as veredas. Eu quero, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor na minha vida. Amém, em nome de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Arrependimento traz confissão. Confesse. Eu falei hoje de manhã o seguinte: quando a gente trabalha para alguém, a gente não tem que prestar conta para aquela pessoa. Falando no sentido de contabilidade, você tem que prestar o que entrou, o que saiu, o que sobrou. Você tem que prestar conta. Nós temos todo dia que prestar conta para Jesus. Terminou o dia, oh meu Deus, muito obrigado, me perdoa. Todo dia perdoa pelos meus pecados na mente, pecado de pensamento, desejo. Senhor, se eu desejei algo que não era do Senhor, se passou pela minha mente um desejo que não era do Senhor, me perdoa, lava o teu sangue. Porque a gente vai guardando, vai acumulando, e lá na frente Satanás, ele usa a nossa memória. Há um versículo na Bíblia em Provérbios 23, 7, fala o seguinte: como imaginou na sua alma, assim será. Aí você fica guardando tanta coisa na sua mente, que aquilo que você guardou se cumpre. Você guardou o pensamento lá de tal coisa, lá na frente acaba acontecendo, porque você não falou para Deus.
não confessou, não pediu perdão. E Deus é maravilhoso, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém, pessoal? Pode fechar a Bíblia, nós vamos orar, amados. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos tratar o nosso coração, queridos. Vamos tratar a nossa alma, irmãos. Vamos, casais, casais, aproveitem esse tempo maravilhoso que vocês têm. Pastor, eu e a minha mulher viemos para a igreja. Glória a Deus, irmão, que maravilha. Quantos querem isso? Quantos lutam por isso? Pastor, eu e meu filho estamos na igreja. Glória a Deus. E você que não está à luz, você vai conseguir. Porque a palavra do Senhor é viva. Deus fará, toma posse. Deus fará. Deus tem, irmão, um milagre preparado para você. Glória a Deus. Lembra do que falamos no começo? Todos nós aqui temos uma responsabilidade. Consolar o povo. Brava o coração. Irmão, se você enxergar alguém que está lá embaixo, estenda a mão para aquela pessoa. Que amanhã Jesus vai estender sempre a mão para você. Você vê alguém lá no chão, sabe? Nem seja uma palavra, um abraço, como eu dei um exemplo do irmão Davi. Mas chega lá e fala: olha, irmão, Deus não quer te ver, não. Levanta, fica firme, coragem, ânimo. Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Vamos orar? Eu gostaria de fazer essa oração diferente aqui hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria que você se alinhasse com a pessoa que está do seu lado aí, em oração. Sabe como isso? Nós estamos fazendo lá no encontro. Assim, ó. Vamos fazer lá, meus amados? Isso. Braço com braço, assim, ó. Aliançado mesmo. Quero ver Satanás, ele vai ter poder para derrubar você agora. Quero ver se o inimigo ele vai conseguir enlaçar você, meu irmão. Porque você está debaixo da cobertura do Senhor. Se você chegou aqui cansado, Deus vai renovar suas forças. Você chegou aqui triste, Deus vai te alegrar. Você chegou aqui pensando em desistir, pois Deus vai te fortalecer, meu irmão. Em nome de Jesus. É um tempo do renovo de Deus sobre a sua alma. Porque uma alma sadia tem um corpo sadio, são áreas da vida restauradas. Aleluia. Oh glórias, vamos fazer essa aliança? Aleluias. Eu gostaria que os ministérios também fizessem isso aqui na frente. Só fica o pessoal lá na porta lá para cuidar da entrada, mas dos demais vem aqui para frente. Eu quero os ministérios também vivendo essa fé. Vamos nos aliançar aqui agora. Só fica o louvor aqui em cima, os demais aqui embaixo. Vamos fechar nossos olhos. Vamos entrar agora em oração uns pelos outros. Vamos preparar o caminho do Senhor. Vamos preparar o caminho por onde o Senhor vai passar na nossa vida. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Se levante na sua posição agora. Se levante na sua posição agora, soldado. Se levante agora na sua posição, soldado de Jesus. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Eu sei que a sua luta não é fácil. Eu sei que você está passando, não é fácil não.
presença de Deus. Se humilha na presença de Deus. Se humilha, eu me humilharei, Senhor. Seu nome gritarei, Senhor. Porque eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu preciso. Oh. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Diga. Mas olha pra mim. Faça isso, igreja do Senhor. Te tocarei. Na figueira Subirei. aos seus pés. Seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Mas olha pra mim. Vamos de novo. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Como criança. Criança eu serei. Mas olha pra mim. Diga pra ele. Seus pés tocarei. Na figueira Subirei. aos seus pés. Pés eu chorarei. Diga pra ele, Jesus. Olha Vamos dizer, igreja. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Vamos declarar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão. Na multidão, Só eu sei. sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu. Farei o que for preciso Para quê? para te ver, Pois não posso. não posso deixar que siga Sei o quê? sem me perceber. Não importa. Por na multidão, só eu sei o que eu preciso, E eu preciso. e eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Vamos declarar. Eu farei bem suave. Eu farei o que for preciso. Diga para Jesus. Eu não posso deixar que siga, Senhor, sem me perceber. Não importa, Senhor, a multidão. Só eu sei o que eu preciso. E eu preciso, Senhor. Querido, começa a dizer com as suas palavras para Jesus. Ah, Jesus, eu preciso do Senhor. Ah, Jesus, eu necessito do Senhor. Ah, Jesus, a minha família precisa do Senhor. O meu trabalho, você que tem empresa, a minha empresa precisa. Os meus funcionários precisam do Senhor. Os meus patrões precisam do Senhor. Jesus, nós precisamos do Senhor. Eu gostaria que você preparasse agora, os obreiros vão preparar a ceia. Enquanto eles preparam, meu amado, agora você vai preparar o seu coração. Você vai soltar o seu irmão agora. E agora você vai olhar para você. Agora é o momento de você olhar para você. Se desligue um momento de tudo e de todos. Agora é você pessoalmente, particular com Deus. É o seu particular com Jesus. É o seu particular com o Espírito Santo. Feche os olhos. Fique em espírito agora. Fique em espírito com Deus. Senhor, quantas vezes nós temos sido desobedientes a Ti? Quantas vezes, Pai, o espírito da desobediência tem atuado em nossas vidas? Quantas vezes nós temos sido infiéis, negligentes,
desonestos, impuros, maldosos. Quantas vezes nós temos sido, Senhor, injustos, nós temos sido incapazes muitas vezes. Nos perdoa, Senhor. Fecha os olhos, amado, e começa a orar. Se você lembra de algo, confessa, pede o perdão de Deus. O Pai me perdoa pela traição, me perdoa pela mentira. Fale para Deus por ter enganado, por ter prejudicado alguém. Faça a oração agora. Eu quero aproveitar esse momento para orar, fazer aquela oração maravilhosa do encontro. Amado, você que hoje deseja esse encontro, eu falo uma coisa para você que, sabe, todos nós somos falhos e pecadores, mas nós precisamos reconhecer que somos necessitados de Deus. Estar no mundo é bom, mas estar com Deus é melhor. Estar no mundo pode ser até bom, meu irmão, porque o pecado cega, mas estar com Deus é incomparável, né? Fazer parte de uma família espiritual é incomparável. Que existe um amor que ultrapassa as barreiras, um amor incondicional. Aleluias. Eu gostaria de chamar você que hoje deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que diz assim: pastor, me ajuda, eu quero, mas não tenho força. Eu quero e muitas vezes eu me travo, eu me tranco. Eu quero, mas muitas vezes o pecado fala mais alto. Não olha para isso não, irmão. Que um dia todos nós viemos daí. O Senhor nos abençoou para estarmos aqui hoje. E eu quero, como ministro de Deus, ministrar essa bênção na tua vida. Se você hoje deseja receber Jesus pela primeira vez, sai aí do seu lugar, vem aqui na frente, para nós orarmos por você antes de nós cearmos. Você também que deseja reconciliar, venha. Venha em nome de Jesus. Abre o coração e venha. Não importa em que situação, ninguém que vai perguntar para você o que você fez, o que você estava fazendo. Porque isso aí Deus já sabe. E Deus quer o teu coração. E a palavra fala: se confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. Em nome de Jesus, nós queremos ministrar essa unção na tua vida. Nós queremos ministrar a cura, a libertação. Se você quer, venha. Peça um amigo do seu lado: vamos comigo, irmão, eu quero ir lá. O pastor vai ministrar, os obreiros. Pode vir, tem um espaço bem aqui na frente esperando por você. Em nome de Jesus, antes de nós cearmos. E você que já aceitou, querido, começa a preparar agora, porque você vai receber a ceia do Senhor. Você vai receber os elementos. Enquanto nós estamos ministrando aqui por pessoas que ainda vão, você já fez isso. Agora você vai se preparar para receber o maná, o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue. Aleluias. Ore, canta, labaxuriana, labaxá. Deus é maravilhoso, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vai ministrando o Espírito Santo na alma, no coração. Vai ministrando o Espírito Santo. Vai trabalhando o Espírito Santo. Não é por força não, mas se você sente vontade, pode vir. Aleluias. O Espírito Santo, ele traz você. Pode vir, amado. Glória a Deus. Pode vir, queridos. Oh, aleluias. Já está acontecendo uma festa no céu. Canta lá baixar. Espírito Santo, vai trazendo almas, Espírito Santo. Não importa, amado, onde você está, mas Jesus te chama. Jesus te ama de braços abertos, Ele está aqui. Olha, Deus está aqui, recebendo essas almas maravilhosas. Oh, aleluias. Podem vir, você que sente o chamado, sente o toque, sente Deus falando: vai, venha, venha, pode vir. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, queridos,
Repita assim: Senhor Jesus, nessa noite eu senti a direção do Senhor e eu tomei a decisão, Pai. Eu quero receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados, pelas minhas falhas. Perdoa pelas vezes que eu magoei, que eu machuquei pessoas, que eu feri pessoas, que eu desprezei o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e tira o meu nome do livro da morte, porque eu quero, a partir de hoje, estar servindo o Senhor na sua presença, em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Enquanto os amados vão recebendo aqui o apoio, o abraço dos irmãos, deixa eu orar por aqueles que já aceitaram. Você que já aceitou, querido, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, seja por atos, pensamentos ou intenções do meu coração. Receba-me, Senhor, nessa noite, porque eu quero me fortalecer mais e mais, e eu não quero sair da tua presença, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Algo mais tremendo. Aleluia. Vamos declarar o quê? Nós recebemos, Senhor. Se deste sangue, algo mais que amém, igreja. Glória a Deus. Se neste sangue lavado, Senhor, nós tomamos posse, recebemos a nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E quem crê, dê glória a Deus.